E na Revista da Manhã de hoje, com prazer enorme, nós vamos conversar com o novo presidente do Departamento de Águas e Esgotos de Valinhos, Felipe Tordin. Felipe, prazer imenso ter você aqui hoje, viu? Muito bom dia. Bom dia, Roseli. Bom dia. Prazer é meu, Roseli. Prazer é meu. E promessa cumprida. Falei que a primeira entrevista ia ser para você. Então, eu falo assim, obrigado, né? Ó, privilégio, né? Mas quem não tem amigo morre pagão, não é assim? Ou eu uso a minha amizade, como é que faz? Felipe, estou muito Vamos lá. orgulhosa de ver você nesse posto que Obrigado. você assume, né? A cidade precisa de jovens, a cidade precisa de pessoas comprometidas com o seu desenvolvimento e crescimento. E eu sei de toda a sua luta, de todo o seu trabalho, você é um valinhense como eu, né? Que Pé quer de ver o melhor figo. para essa nossa... pé de figo. A gente quer ver o melhor para a nossa cidade. Estar à frente do DAI, o que isso representa na tua carreira profissional? É, Roseli, é um motivo de muito, muito, muito orgulho, né? Estar em frente a uma instituição que tem 50 anos, né? Que tive contato com a maioria dos prefeitos e presidentes anteriores que construíram o que a gente tem aqui até hoje. E estou aqui para ajudar, para colaborar e ver os próximos desafios aí, como é que eu posso ajudar todo mundo aí. Pois é, Felipe, nós vivemos ontem o Dia Internacional da Água. Muito se Isso. falou, muitas reportagens a gente viu. Ah, a importância desse momento para Valinhos, porque nós vamos entrar agora num período de estiagem. Nós já passamos por Uhum. perengues lá atrás, né, de racionamento de água, e a gente sabe que é ável. Se a gente souber usar, ela pode não faltar. Mas se a gente Perfeito. desperdiçar, lá na frente vamos ter a falta É. desse precioso líquido. Como é que está Uhum. a situação de Valinhos hoje? A situação, a gestão passada, o anterior presidente, o Ricardo, ele fez um bom trabalho construindo 5 reservatórios, quatro que já estavam prontos, reformando um reservatório. E agora, nesse comecinho de ano aqui, a gente vai terminar essas interligações. O que, se a população usar de maneira consciente a água, não devemos ter estiagem aqui em Valinhos pelo histórico que foi de chuva esse ano até agora. Mas o consumo tem que ser consciente, isso você tem toda a razão. E o sonho nosso é uma obra que está caminhando e que, com muito esforço aqui, se Deus quiser, a gente consegue nos próximos anos, é a segunda fase do Atibaia. Teve um trabalho muito bonito feito pelo DAI, eles conseguiram a outorga com o DAE de 340 litros por segundo. Com isso, a gente não é para ter nenhum problema de estiagem nos próximos anos. Precisamos agora interligar essa água na estação de tratamento ETA 2, que é onde a gente fica aqui. Se a gente voltar lá atrás, né, nessa história de 50 anos, e nós conversamos bastante com o seu Luiz Uhum. Bisotto na época, né, e ele contando todas as dificuldades, como é que esse DAI foi criado, né, lembrando do Dr. Márcio Ribeiro, que foi o primeiro presidente do DAI, a implantação da rede de esgoto em Valinhos, a ampliação das estações de tratamento de água, E de principalmente ali esgoto? da 11 de esgoto, Uhum. também a criação da rede de esgoto. E aí a criação, a ampliação da ETE, que fica ali no cruzamento da 11 de agosto com a Vital Brasil, depois aquela construção lá no Jardim Pinheiros, é o que nos garante até hoje, né? Porque como é que fica o castelo? Ele funciona ainda? Ele funciona, mas ele funciona só metade, mas é por uma questão estratégica. A função dos reservatórios que são compridos, que a gente chama de reservatórios elevados, ele tem duas funções. Uma é reservar a água tratada, mas principalmente equilibrar a pressão na água que a gente tem no município. Valinhos, pelo nome, a gente tem muito morro. Então, você tem uma dificuldade grande de conseguir equilibrar as alturas dos reservatórios para que isso não cause desperdício e vazamento, né? Então, hoje o castelo está funcionando, só que só uma partinha dele, né? Mas é por uma questão estratégica, não é por uma questão de que ele não teria nenhum tipo de suporte. Porque quando o José Espadácia construiu aquilo, né, aquela enorme taça, né, que É, a gente vê, até denomina o bairro ali, bairro do é, Castelo, né, por conta desse castelo gigante que tem ali, mas a gente ouve falar muito pouco dele hoje, né?
Ele é muito importante ainda, na região ali, ele é muito importante. E tá de parabéns, a pessoa que construiu o conceito era outro, hoje a gente tem um conceito um pouco mais moderno de distribuição, e o DAI hoje está equipado com telemetria nos reservatórios, e então a gente consegue, no centro de comando e operações nosso aqui, de maneira automática, vir equilibrando o sistema, para conseguir, principalmente hoje, reduzir as perdas, né, e ter uma distribuição tranquila de água. Você imagina lá na década de 70, né, 50 anos atrás, você fazer obras que enterravam canos, né? E eu lembro de uma fala de um deputado que falava assim, que enterrar canos era não enterrar crianças. E é bem por aí, né? Porque se a gente vê que a mortalidade infantil em Valinhos, ela está num nível muito interessante, né? De baixa, né? Não tem quase a mortalidade aqui. Mas por quê? Porque o saneamento básico está funcionando, não é isso, Felipe? Sem dúvida, isso já está mais do que comprovado. A Organização Mundial da Saúde, onde você tem um saneamento de primeira, e o DAI está entre as 20 cidades melhores do Brasil. É um orgulho falar isso aí e poder estar nesse projeto aí. Então, isso com certeza contribui muito para a questão da saúde da população de um modo geral. A gente também sabe daquela estação de tratamento de esgoto que foi implantada na gestão do seu Luiz Bissotto, e toda vez que ele fala daquilo, ele conta uma história que é muito verídica, que era 5 horas quando instalou aquele negócio lá, o cheiro não era nada agradável. Dava 4h30, 5 horas da tarde, ele pegava um fusquinha que tinha na prefeitura, e ele ia com mais uma ou duas pessoas, mas ele ia de peito aberto, andar pelo bairro, na hora em que os homens, os maridos, estavam chegando do trabalho, e ele poder explicar cada passo daquela implantação. Isso. Ele foi, assim, muito corajoso naquela época, acho que foi essa estação uma das primeiras aqui na nossa região, mas que passou o tempo, né? E aí precisa agora de melhorias. A gente até tinha ouvido que o prefeito anterior ia fazer um convênio com Campinas, mas parece que isso não deu certo. Como é que está a situação hoje? O convênio ele foi assinado, uma intenção desse convênio. Eu assumi faz praticamente um mês, já fiz a primeira reunião com a Sanasa, e por coincidência a segunda reunião é hoje, né, para ver quantas andas essa questão do convênio e dos projetos. O que a gente tem hoje, né, é uma verba que foi pedido pela Sanasa na Caixa Econômica Federal, e essa verba, em virtude das restrições do Covid, ela não foi liberada, né? Então, hoje eu tenho uma reunião lá na Sanasa para ver os próximos passos e também entender se esse é o melhor caminho que a gente está fazendo, ou se a gente precisa tomar um plano B aí, para que não tenhamos nenhum problema no tratamento de esgoto de Valinhos, né? Pois é, eu acho que a importância da gente ter uma melhoria, né? Porque se a estação não está dando mais conta, ou tem que fazer outra, que é um negócio muito custoso, ou tem que ampliar aquela que existe, não é? Mas cabe um esclarecimento aqui, Roseli. A estação ela consegue atender o que a gente tem hoje, a gente consegue tratar todos os efluentes que a gente está mandando lá. Ela está perto de estar sobrecarregada, mas ela ainda não está. Mas uma coisa que eu queria pedir para a população é que não jogue água de chuva no esgoto. Isso faz a gente perder quase 20% da eficiência da nossa estação de tratamento, né? Se não tivesse esse problema, principalmente na época de chuva, a gente teria um fôlego maior para fazer essa ampliação que é necessária. Então, se tiver casos desse tipo, peço para que entre em contato na ouvidoria do DAI e fale para a gente, porque isso aí, de fato, prejudica muito o tratamento. E quando você fala em não jogar água de chuva, o que as pessoas fazem? O que faz de ligação aí que a água, em vez de escoar pelo seu meio normal, ela vai no esgoto? Normalmente, isso acontece em casos onde a gente tem viela no fundo do lote. A pessoa, às vezes até por falta de informação, ela interliga a água de chuva dela na tubulação existente lá no terreno dela. E essa tubulação já previamente existente é uma tubulação de esgoto. E isso sobrecarrega muito o tratamento quando a gente tem que fazer, né? Então, as pessoas tomarem cuidado, verificar se isso aconteceu na casa dela, e qualquer coisa chamar a gente manda uma equipe técnica lá e ajuda na solução
desse problema, né? Isso é uma coisa que eu peço para todo mundo prestar atenção aí. A gente tem um aumento, quando chove, de mais de 25% no esgoto. Isso significa que tem várias ligações que estão conectadas na rede de esgoto de forma errada. Olha, tem até um fato aqui, eu vou ler para não falar que a gente não está fazendo, eu não quero fazer a pergunta. Tem uma pessoa chamada Márcia Furlan, ela faz um pedido ao DAI, eu não sei se isso é possível ou não, mas ela diz que tem um inquilino, que tem uma ordem de despejo e que ela já implorou ao Departamento de Águas para cortar a água e que isso não aconteceu, e que os inquilinos não saem. E que a conta já está ficando, a dívida com a água está ficando grande. E ela pergunta se tem como ajudar. Eu já vi aqui que as pessoas do DAI já se movimentaram pedindo para que ela entre em contato, mas vamos responder, porque aí fica de maior lisura, não é? Nesse momento, a gente está impedido, através de uma resolução da Ares PCJ, de fazer qualquer corte de ligação de água em virtude do Covid. Então, a gente não pode fazer esse tipo de ação agora, nesse momento. O que eu recomendo é ela entrar em contato com o DAI, e eu disponibilizo o jurídico para ajudar ela do DAI, para a gente buscar outras alternativas. Mas o corte em si, no período do Covid agora aqui, está proibido, Roseli, por isso que a gente não pode fazer o que ela está pedindo, tá? Então, Márcia, olha, vai nesse caminho que o pessoal já está mostrando para você aqui no chat, né? Que alguma solução pode ser dada para o seu problema. E o jurídico está à disposição do DAI para ajudar, sem dúvida nenhuma. Isso que é importante. O rádio tem essa função também, né? De ajudar as pessoas que estão do outro lado. Agora, Felipe, a situação da pandemia, ela é muito crítica. E até vi que vocês distribuíram material falando da importância da água também para este momento de pandemia, porque a gente precisa lavar mais, lavar a mão, lavar mais, limpar a casa, ver a roupa, enfim, a gente tem outras obrigações em que a água é fundamental. Como é que você orienta as pessoas nesse sentido? Bom, que continuem com os protocolos da vigilância sanitária e do Ministério, né? De lavar muito a mão, é um bom uso da água, que continue assim, né? E higiene eu acho que limpeza, sem dúvida nenhuma, no máximo possível, né? Eu acho que o que dá para esperar um pouquinho, de repente, é lavar a calçada, é lavar um pouco o quintal e variar um pouquinho, mas que não pense duas vezes em não utilizar a água para fazer a limpeza. É por isso que a gente está trabalhando muito, a gente percebeu um aumento de consumo, Roseli, né? Na ordem de 15% a 17% no aumento do consumo de água, que as pessoas estão ficando mais em casa, e a gente vê isso com bons olhos, que eu acho que essa questão da higiene precisa continuar, né, e podem usar água para isso sim, não pensem que isso seria uma economia, né, nesse ponto. O que também pode ser orientado é que a gente reaproveite a água, né, da máquina de lavar e outras. Aqui no meu prédio, por exemplo, a gente tem uma nascente bem lá no subsolo, na garagem. Há tempos, né, foi feito um estudo e a água até era servível, mas a gente ficou com medo. Mas foi construída uma caixa de reserva, a água brota lá embaixo, vai para essa caixa, antes jogava na rua. Então, quando começou a história da pandemia, o pessoal falava, olha que... A pandemia não, quando começou a história do racionamento. Olha que absurdo, jogando água fora. Só que uma água que brotava lá embaixo. Aí o meu marido fez um estudo, fizeram uma caixa, e essa água que brota embaixo aqui, ela é utilizada para lavar as garagens, para molhar as plantas. Então, a gente já não usa a água que é potável, para aproveitar essa água que nasce aqui no nosso prédio, né? Tá de graça aqui para nós, não é, Felipe? Inteligente, né? Usar os recursos numa cidade que é tão beneficiada com chuva que nem Valinhos é de extrema inteligência e tem todo o apoio do DAI, enfim, muito inteligente. Eu acho que as pessoas têm que optar por essas alternativas também de reuso da água.
Agora, Felipe, a gente percebe que as pessoas ainda faltam um pouco de educação, né? Principalmente com os nossos rios, córregos que atravessam aqui a nossa cidade, é ver como as pessoas jogam coisa dentro do rio e isso vai impactar lá na frente, até na estação de Isso. tratamento de esgoto, não chega lá Uhum. isso? Chega. Embora que prejudica muito mais a captação de água, a sujeira quando as pessoas jogam nos rios, né? Isso a gente toma todos os cuidados, mas às vezes até prejudica a bomba de captação. Então eu peço essa consciência das pessoas de não jogarem lixo, né? Para que de fato isso onera muito o tratamento, muito, né? Então é muito inteligente. Embora que isso está muito mais ligado, Roseli, eu tenho que alertar aqui, a questão das enchentes. Então, o fato de jogar o lixo nos rios entopem as bocas de lobo, né, e as captações, isso, que é uma cidade de Valinhos, por ter os vales, que a gente já comentou, prejudicam muito a questão das enchentes, né. Então, eu peço para que pensem nisso também, porque é um trabalho herculeano da Secretaria de Obras de ficar limpando para que nos momentos de chuva crítico a gente não tenha pontos de enchente na cidade. Felipe, a gente continua tendo uma parte do abastecimento de Valinhos vindo lá da doutora João Antunes dos Santos, Sim. que foi uma aquisição importante na gestão do seu Arildo Antunes dos Santos, Uhum. né, que até, com homenagem, botou o nome do pai dele lá. Mas um tempinho atrás, eu vi aquele reservatório seco, a terra toda craquelada. Como é que está É, hoje a nossa adutora? tem uma história boa do Arildo, né, que ele guardou o cheque, ele tem até hoje a cópia do cheque de quando ele comprou a represa, e ele guarda isso como uma grande lembrança, né, já me mostrou várias vezes, é um motivo de muito orgulho dele, e merecido, porque foi muito inteligente ali, a captação ali na bacia do Bom Jesus é muito inteligente ao que foi pensado, e pensar que vem de Vinhedo por gravidade até a ETA 1 aqui é de uma inteligência fantástica do que foi feito. Hoje, ali, todas as represas nossas hoje estão extravasando, né, água. Então, graças a Deus, a gente está com um volume muito bom. O que a gente está trabalhando lá é um estudo para aumentar o armazenamento de água lá, Roseli, embora que não é a prioridade esse estudo, né? E eu te explico por quê. A prioridade, o volume que vem de tratamento lá, ele é significativo, mas o volume que foi conseguido através da outorga do Atibaia, ele é muito maior. Então, a prioridade de recursos nossos agora vai para a segunda fase do Atibaia, né? Ele tem a sua importância, colabora com o vinhedo também ali, né? A parte de cima dele colabora com o vinhedo, mas não é a prioridade nesse momento nosso aumentar aquele armazenamento, tá? Mas, de fato, é uma obra importante para o DAI para a gente conseguir, tanto ali quanto no CLT, né? A gente criou um grupo de estudos aqui para trabalhar nesse período de estiagem, que estão apontando soluções viáveis aí para a gente conseguir passar por esse período. E provavelmente uma das alternativas é optar primeiro por fazer isso no CLT e depois na Antunes dos Santos. No Tá? Até CLT que porque você tem uma fala. outra característica, os Antunes dos Santos tem o que a gente chama de recarga natural pela bacia, então acaba sendo mais fácil. Quando você fala no CLT, de novo aumentar a vazão, a vazão não, aumentar a capacidade de reservação no O lago. armazenamento do lago. Foi feito a retirada de lodo uma vez, mas isso forma de novo, né? Roseli, isso tem que fazer de tempos em tempos, né? Então, ele funciona também ali para evitar o desassoreamento do resto, então, de todo o sistema. Faz parte, ele foi pensado para isso, mas exige manutenção eterna, né? Para que sempre a gente retire os resíduos do fundo e mantenha uma capacidade de armazenamento maior. Muito bem. A Mônica Santos, a Mônica ela é da área do turismo aqui em Valinhos e ela pergunta para você, Felipe, se o DAI tem algum projeto para desenvolver ações de conscientização sobre a importância da água. Obrigado pela pergunta. Mônica, né? Isso. Mônica, começamos a trabalhar nisso sim. Inclusive para reforçar a questão, principalmente do Ribeirão Pinheiros,
que é um rio praticamente só nosso e de vinhedo, podemos falar assim, e a gente pretende fazer campanhas nesse sentido da importância do que o Ribeirão Pinheiros é para Valinhos e Vinhedo, que é uma bênção que a gente tem um rio desse cruzando a nossa cidade. Aí inclui no seu projeto, né, o córrego Matias, que é esse que passa aqui na frente da minha casa, que eu morro de pena de ver. Muitas vezes ele tá água límpida, bonita, né? Daí no dia seguinte ela já está toda turva, às vezes mal cheirosa. Eu não sei o que acontece mais para cima, mas ele nasce aqui pertinho, né? Ali perto do fórum, um pouquinho acima naquela área ali. Isso. E vem, a água deveria ser límpida, não poderia ser água suja e muito menos mal cheirosa. Infelizmente, a gente sofre com algumas ligações clandestinas, Roseli. E a gente tem uma procura eterna para achar onde tem esse tipo de ligação e vir coibindo isso aí, né? Mas a gente tem esse problema também. E principalmente porque aqui deságua um outro córrego que vem lá da Santa Escolástica, daquela região, e que ele está canalizado, então não dá para saber aonde é que o negócio está acontecendo. Mas uma informação interessante é que todos esses córregos formam a bacia do Ribeirão Pinheiros, então todos eles têm que ser contemplados no projeto, tá? Pois é, eles deságua lá, né? E a conservação de nascentes. Sem dúvida nenhuma, a conservação de nascentes e dos córregos, né, preservando a área de preservação, isso já está mais do que provado que aumenta muito a recarga do subsolo. Aliás, né, o Mair fez um estudo numa época aí das nascentes, quantas nascentes tinha aqui em Valinhos, né, da necessidade de preservação, e aí a gente vai para a cidade de Extrema, sei lá, em Minas, lá, que fez Minas, na divisa. Isso, que fez um trabalho lindo de recuperação das nascentes, e que, como tem aquela história, nada se cria, tudo se copia e se transforma, nós estamos na hora também de fazer alguma coisa aqui, não é, Felipe? Roseli, ideia boa tem que ser copiada, sem dúvida nenhuma. O DAI tem um projeto de nascentes, tem um engenheiro que toma conta aqui para a gente sugere, quando pessoas têm compensação ambiental, que precisam ser feitas essas compensações ambientais, a gente sugere que sejam feitas nessas regiões onde tem a nascente esses corpos d'água que não estão preservados, né? Então a gente tem esse tipo de pensamento, sim, e essa preocupação. Olha, quem manda um abraço para você e te deseja muita sorte nessa empreitada é o engenheiro Hélio Bortoleto Júnior, da Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Valinhos. Parceiro, não é? Ele é muito meu amigo, admiro muito o trabalho dele, presidente da associação. O Hélio é um amigo, ele é suspeito. Mais uma mensagem aqui, chega do Argimiro Oliveira, Argimiro que um dia também foi funcionário público, ele diz assim: que bom ouvir este jovem inteligente estar presidente do DAI. Como trabalhei na fundação do DAI em 1970, fico muito feliz em ter um pé de figo na presidência. Que bom! Parabéns, bom trabalho na direção do DAI. Um grande abraço para você, Felipe. Um abração para ele, para o Admiro. Gosto muito dos filhos dele, sou muito amigo do Alessandro e da Leandro. E a fundação foi bem feita, então ele está de parabéns. A fundação do DAI é um motivo de orgulho para todo valiense, sem dúvida nenhuma. Obrigado, Admiro. O seu Luiz Bisotto fala da história do DAI e chora, ele se emociona sempre. Eu acho que de lembrar as dificuldades todas pelas quais ele passou, né, para ter essa autarquia, que em tempos aí já tentaram transformar ela numa outra coisa aí, que era, como é que fala? Que não é uma autarquia, mas meio que terceirizar o serviço. Mas não virou e continua sendo o Departamento de Águas e Esgotos de Valinhos, com muito orgulho, né, Felipe? Olha, ele é um exemplo, né? Não tem o que falar do Luiz Bisotto, né? É um exemplo para mim. É uma pessoa que, com de um planejamento e de uma visão ímpar, né? Assim, eu pretendo copiar muito o que ele fez, viu? É isso que eu vou falar para ele aí, deixar um abraço pro Luiz Bisotto aí. E foi muito bem feito. Valinhos hoje não é à toa que está entre as 20 melhores de indicadores do Brasil, né? E o objetivo nosso é fazer ela chegar em primeiro. Vamos lá, vamos ver se a gente consegue. Você sabe que um dia eu perguntei para ele, seu Luiz, por que o senhor começou a rede de esgoto na Vila Santana, né? Era porque é mais alto? Por que foi? Ele falou, não, eu comecei lá porque eu nasci lá, morei lá, então eu queria começar pelo bairro que tinha um pouco da minha história. Ai, que lindo! Então ele vai ter um presente agora, que a gente conseguiu uma verba de quase 8 milhões de reais do FEIDRO
que vão ser refeitas todas as redes da Vila Santana, que é uma rede que foi feita na época dele, e apresenta alguns vazamentos. Então esse é um presente para ele, né? Em 50 anos do DAI aí, vai estar refazendo essa rede aí, e vai diminuir bastante os vazamentos na região ali. É sobra para esse ano, Roseli. Um trabalho muito Olha que bonito legal. da equipe técnica do DAI aqui. Que beleza, ainda bem que eu citei o seu Luiz e contei essa historinha que você já completou. Já que você falou em vazamento, né? Uhum. Existe muita perda da água, a água bruta que chega para tratamento e depois, quando Existe. ela sai da estação já tratada, também continua perdendo? E na captação, no tratamento, Roseli, e na adução, que a gente chama, né, que a água fica até chegar nas etas, não tem. É muito pequeno, é menos de 5%, e isso vai muito bem. Na distribuição tem, Roseli. A gente tem hoje, perde-se perto de 35% da água tratada. Esse número é alto, a gente está trabalhando para reduzir esse número. A gente está acima da média nacional, que no Brasil a perda é quase 50% da água tratada. E tem algumas coisas que fazem isso, né? Mas algumas questões são redes antigas, uma parte é o desvio, né? Que gente que usa água sem cobrar, sem passar pelo relógio. E um terceiro indicador são as micromedições, que é um trabalho que o DAI também está fazendo, de vir substituindo os hidrômetros para hidrômetros mais precisos, né? E aí a gente consegue vir diminuindo isso, né? Então a gente tem aí o plano de saneamento e a questão do novo marco regulatório, que exige que a gente tenha uma perda bem menor. É um trabalho muito intensivo da equipe de micromedição do DAI aqui, muito intensivo. E estamos tendo muito resultado nisso, né? A estimativa é que a gente consiga passar aí, ter perdas no final dessa gestão em torno de 28%, 27%. E é um trabalho Pois é. contínuo. Os Uma referência famosos. interessante, Roseli, é que assim, o É, melhor país do mundo é o Japão. E ele perde 15%. Então, assim, é ilusão achar que não vai se perder nada, né? Mas a gente tem muito que melhorar aí, sem dúvida nenhuma nisso. pois é até interessante você citar tudo isso, porque voltando no seu Luiz Bisotto, né? Seu Luiz sempre foi um homem de bastidor, né? Ele, quando você pensava que ele ia, ele já estava de volta com a É, solução. Sempre foi um homem muito atento, né? E a preocupação dele era realmente o saneamento básico aqui na cidade de Valinhos. Então, quando você fala em números, em que a cidade é contemplada aí pelas boas posições que ela se encontra, a gente deve isso a um passado que não é nem tão distante. Se a gente pensar 50 anos do DAI isso. agora, não é Uhum. tão distante, né? Uma cidade que ainda é jovem aqui e que tem muito a crescer, tem muito a se aprimorar e tem muito a oferecer ainda, né? Agora, os gatos são condenáveis, não é, Felipe? São condenáveis, são condenáveis. E é muito difícil de você buscar, né? Porque estão enterrados, né, Roseli? Então tem toda uma inteligência que eles operam para a gente conseguir vir buscando esses vazamentos, mas é um trabalho muito árduo aqui do pessoal e que fazem com maestria aqui dentro. É, o Departamento de Águas e Esgoto mantém a sua sede lá no Jardim Pinheiros. Isso, isso, aqui na ETA 2. A gente fica aqui na ETA 2, aqui na rua Orozimbo Maia, no finalzinho dela aqui. E aí, como é que está agora nesse momento de pandemia? Como é que está sendo feito o atendimento do departamento? O atendimento, a gente não está com atendimento presencial, Roseli, nessa fase, vamos chamar de vermelha plus, aí a gente não está com esse atendimento presencial. Em situações de urgência, de alguma coisa, a gente pede para quem entre em contato através dos nossos canais que estão no site, e aí a gente agenda caso a caso para o atendimento e suprir a necessidade das pessoas, né, dos munícipes. Felipe, por tudo isso que você nos passou agora, né, deu um panorama da cidade de Valinhos, das captações, das perdas, dos desafios, né, para ter as melhorias. Acho que a gente podia terminar com um recadinho para a população, porque vamos entrar agora numa fase de pouca chuva. E aí É, vai ficar mais difícil. Os reservatórios que hoje estão extravasando vão diminuir a sua vazão, não é? bom, deixa eu dar uma notícia boa antes disso, Roseli, é que a capitã Lucimara foi eleita presidente da ARES PCJ, que é a agência reguladora da bacia, não só da bacia, mas principalmente da bacia
Piracicaba, Capivari e Jundiaí. Isso para a gente, além do motivo de orgulho de ser a primeira mulher que conseguiu isso, ajuda muito na questão da negociação, nessas compensações hídricas que a gente tem na região. Para a população, o que eu peço? O uso consciente. Usar água, né, e pensando que o outro também precisa usar. Eu acho que esse é o recado. Ele, né, pensar que o vizinho precisa usar, pensar que tem vizinho que está no ponto mais alto da cidade, que nessa época sofre um pouquinho mais. Então, vamos pensar no vizinho. E aí a gente vai conseguir ter um abastecimento bom para todo mundo. Pois é, até estou lembrando agora, você já teve um presente logo no início da sua gestão, que foi o rompimento da adutora lá no bairro dos Ortiz. E aí, esse problema já está resolvido? Então, Roseli, na verdade, é uma obra que a gente está substituindo aquele trecho porque ele é muito delicado, né? Então, a gente está substituindo ali 700 metros dessa adutora por tubulação nova, porque ela apresenta muito vazamento. E no momento que a empresa estava limpando para fazer a sondagem, acabou acontecendo isso, né? Então, eu peço desculpa para a população, mas é porque a gente está fazendo a outra obra. E aí, isso aí pode acontecer porque de fato, é uma obra muito antiga. Pois é, a gente sofre para depois ter a melhoria, não é? Isso aí faz parte. Com certeza. Felipe, olha, eu quero agradecer esse momento com vocês, bate-papo tão gostoso, né? Que a gente possa ter isso frequentemente, trazendo as notícias do DAI em tempo real aqui para a população. Te desejo muita sorte nessa nova missão aí à frente do DAI. Obrigado, Roseli. Porta aberta aqui no rádio. Sempre que precisar, aqui nós estaremos à disposição de você. Estou aqui para ajudar, Roseli, todo mundo e estou à disposição, a hora que você quiser. Ok, então muito obrigado, um ótimo dia para você, até uma próxima. Obrigado, Roseli, um grande abraço a todos aí.